Uma das perguntas que eu mais recebo: quanto foi o meu processo de cidadania italiana? Você tem ideia? Então vai lá, papel e caneta, porque tem muita conta para fazer. Meu nome é Ana e eu sou italiana reconhecida desde 2017, onde eu resolvi deixar o Brasil e recomeçar do zero a minha vida na Itália. Nessa época de contenção de custos, todo mundo tem medo de saber o quanto precisa economizar e comprar euro para poder fazer o seu processo de cidadania na Itália. Eu vou dividir em duas partes os custos. Primeiro a gente vai falar sobre a parte Brasil e depois a gente vai falar pela parte Itália. Na parte da Itália eu vou colocar aqui o quanto eu gastei em euro convertido, porque o meu dinheiro ainda era em real, na época da conversão, e nos valores atuais para fazer uma comparação aqui, para que você tenha uma ideia de quanto vai gastar hoje em dia. Afinal de contas, eu fiz o meu processo em 3 anos e muita coisa mudou de lá para cá. Na parte que engloba o Brasil, tudo começa com a coleta dos documentos, que são certidões de nascimento, casamento e óbito do italiano e da família do italiano que veio subsequente a nascer, casar e ter filhos e tudo mais. Antes de mais nada, eu queria esclarecer: o italiano da minha linha de descendência era o meu bisavô por parte de pai. Então a quantidade de documentos vai diminuindo conforme a distância de parentesco também diminui. Então se você tiver trisavô, tetravô e etc, você vai precisar juntar mais documentos e vai ficar mais caro ainda essa brincadeira, ok? No meu caso era o meu bisavô, então foi um pouquinho mais fácil e um pouquinho menos custoso, eu vou explicando para vocês no meio do processo. Tem um detalhe importante também: na minha família todo mundo casou direitinho no papel, ninguém se juntou, como atualmente acontece na vida moderna. Na minha família isso não aconteceu. Isso também ajuda para a diminuição de custos. Num total de 10 certidões, contando a certidão de naturalização do meu italiano, eu emiti então 9 certidões de nascimento, casamento e óbito do meu biso, da minha avó, do meu pai e consequente minha. E todas essas certidões foram emitidas no estado de São Paulo, que é um dos estados mais caros para a emissão de documentação desse tipo. Lembrando que todas as certidões têm que ser em inteiro teor. Eu não vou entrar nesses detalhes de documentação agora, a gente pode fazer um vídeo depois. Deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo sobre quais tipos de documentos, quais são os detalhes do processo de cidadania. Eu vou ter um super prazer em ajudar vocês, um super prazer em explicar detalhadamente sobre esse processo, mas isso não cabe agora, a gente vai falar mais pra frente. Então eu tive em todos os cartórios do estado de São Paulo a emissão de 9 certidões. O total dessas certidões foi R$ 1.104,93. As traduções das certidões, que são essas 9, mais a certidão de naturalização do italiano, deu um total de R$ 1.500. As apostilas das certidões, eu não fiz o apostilamento no estado de São Paulo porque é um absurdo de caro e eu estava super apertada de dinheiro na época, como muita gente hoje deve estar também. Então quanto mais eu conseguisse economizar, para mim seria muito mais negócio. Então o total das apostilas das certidões que foram emitidas em Florianópolis ficou R$ 398. As apostilas das traduções ficaram também R$ 398. Eu optei também por fazer a tradução em italiano da minha habilitação e da habilitação do Marcelo, porque eu tinha a opção de fazer a PID, que é a Permissão Internacional de Direção, só que custava muito caro, na época eram R$ 300 por cada documento. Eu preferi então fazer a tradução, que era mais barato, ficou 50% mais barato, e eu não tive problema nenhum com direção na Itália, inclusive o Marcelo trabalhou como motorista lá também. Então essa tradução ficou em R$ 300. Aqui eu estou computando também as passagens aéreas para a Itália. Eu vou computar aqui na parte Brasil, ok? Ficou em R$ 6.400, 2 passagens ida e volta pela Latam, voo direto para Milão. Nós fizemos ainda 2 procurações para dar plenos poderes para um dos nossos familiares, para movimentar qualquer coisa que ficasse pendente no Brasil no período que nós estivéssemos na Itália, porque a gente não sabia quando nós iríamos poder voltar para o Brasil para visitar a família ou para resolver qualquer pendência, caso a gente precisasse de alguma ajuda. Tanto é que nós demoramos 3 anos para voltar para o Brasil, para fazer uma visita para a família, não foi para morar. Nós tivemos ainda um custo extra, porque o Marcelo tem 2 filhos, a mãe dos meninos é portuguesa e só tinha cidadania portuguesa ela, e a nossa ideia era que os meninos viessem em algum momento para a Europa também para estudar, para ficar com a gente, enfim.
Então nós decidimos que iríamos fazer a cidadania portuguesa para os meninos. Claro que isso teve um custo também. Nós computamos mais R$3.000 nessa cidadania. Saiu super rápido também. Se vocês quiserem maiores detalhes como fazer uma cidadania portuguesa, deixa aqui nos comentários. Eu também vou ter um super prazer em fazer um vídeo sobre isso. Então no total o Brasil foi R$13.500,93. Ficou baratinho, hein? E aqui eu ainda não computei condução, estacionamento, alimentação, para ir nos cartórios, para resolver tudo isso. Você tem que ir uma vez, você tem que voltar, você tem que retirar, solicitar de novo, fazer algum tipo de correção. Eu não computei nada disso. Eu não precisei fazer processo judicial para correção de certidões. Eu sei que muita gente precisa fazer isso. Eu tinha sim alguns erros nas minhas certidões, principalmente com datas em relação ao italiano, de morte, de nascimento. Segura na mão de Deus e vai? Foi mais ou menos assim que eu fiz. Você tá sentado? Cuidado para não cair da cadeira. E agora a gente vai falar na parte Itália, lembrando que em abril de 2017, quando eu fiz a troca dos euros, o euro tava R$3,58. Eu optei por fazer o meu processo com assessoria. A assessoria então ficou em 2.400 euros, num prazo de 90 dias, para mim e para o Marcelo. No meio do caminho aí a assessoria mudou de ideia e resolveu apenas deixar o Marcelo com um mês na casa e depois que ele teria que arrumar outro lugar para ficar ou pagar um aluguel mensal para assessoria de 400 euros. Também, se vocês quiserem saber sobre essa questão de assessoria, deixa aqui nos comentários e eu posso fazer um vídeo posteriormente para poder explicar para vocês como que foi esse lance de ter aceito uma assessoria, não ter feito sozinha, todos os porquês e tudo o que aconteceu ao longo desse processo. Então, na questão do Marcelo ter que pagar mais um mês de aluguel, ele chegou a pagar uma semana só e depois ele foi para um lugar chamado Workaway. Existe o site da Workaway, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Você não recebe um salário fixo, mas trabalha poucas horas por dia em troca de alimentação e estadia. Então, eu vou colocar aqui uma média de alimentação por semana que a gente gastava lá. Isso desde quando nós chegamos na Itália até a nossa mudança efetiva para Milão. Nós tivemos mais ou menos 7 semanas de alimentação, eu computei 280 euros. A média de transporte na Itália em geral, da Toscana para Lombardia, em cidades próximas, nós quase não passeamos. A minha realidade era outra, a nossa realidade era outra. Nós não fomos para passear, nós fomos para fazer o processo, nós fomos para mudar de vida e não para fazer passeios. Os passeios vieram depois que a gente conseguiu meio que se estabilizar e se recuperar, mas isso nós demoramos um ano e meio, 2 anos, enfim. Nós fomos para recomeçar a vida do zero. E quando você recomeça a vida do zero, não dá para ficar passeando muito, né? E aqui, uma conta super importante. O aluguel do apartamento em Milão. Quando nós terminamos o meu processo, então nós conseguimos alugar um apartamento com 6 meses de adiantamento e nós moraríamos esses 6 primeiros meses até conseguir se estabilizar e depois procurar emprego e crescendo e alugar um outro local. Esse custo ficou em 2.600 euros, que nós pagamos adiantado para a proprietária em espécie, para nós ficarmos até dezembro de 2017. Então o total da Itália ficou em 5.721 euros. Total convertido em real, na cotação na época em 2017, R$20.481. Se nós convertêssemos hoje, ficaria em R$34.154, com o euro a R$5,97. Então o total da minha cidadania com o euro naquela época, de abril de 2017, ficou em R$33.982,11. Com a conversão agora, com o euro a R$5,97, R$47.655. O que fica de lição nessa história toda é um processo muito custoso, uma situação onde mexe com o seu emocional, você está longe da família, você está do outro lado do oceano e você não sabe quando vai começar a repor esse dinheiro. Essa é a parte pior, não saber quando vai entrar dinheiro de novo. O dinheiro só vai sair.
Então é assim que eu me despeço desse vídeo, pedindo para que você se inscreva no canal, tem muita novidade acontecendo e se você ativar o sininho, você vai receber as notificações aí pelo YouTube e a sua inscrição é muito importante para mim, o seu comentário é muito importante para mim, porque me dá inspiração para fazer novos vídeos e contar todo o processo que aconteceu comigo desde a minha mudança do Brasil. Então deixa o seu comentário, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, vamos fortalecer essa parceria, combinado? Então, um beijo grande para todo mundo e arrivederci!